E aí pessoas, tudo bem seus do pântano? Estamos aqui mais uma vez para uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Euler Matemática e eu quero trazer tudo para vocês deste conteúdo dessa disciplina maravilhosa. Hoje o nosso tema é poliedros, só os conceitos iniciais. É a aula que a gente vai montar, que a gente vai construir, que a gente vai fazer o fundamento. Beleza? Então se liga nela aqui que vai ser show de bola. Você vai aprender bastante aí. Vamos lá? Gente, noção de poliedro. O que é um poliedro, hein? Eu coloquei um exemplo aí para você no slide, só para você ver uma imagem. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que um poliedro ele é uma figura tridimensional. Ele é uma figura 3D. Olha só para você que eu anotei aqui. Ó. É uma figura geométrica 3D. E é verdade. Como assim 3D, Euler? É porque a gente está falando de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Beleza? Então tá bom. Que possui volume finito, é verdade. Imagina a situação. Nessa figura que está aqui no slide, você conseguiria começar a ligar uma torneira e enchê-la de água, enchê-la de água, enchê-la de água para sempre? Claro que não. Então é porque ela tem um volume finito. Não é infinito, é finito. Ok? Então vamos lá. O que é um poliedro? É uma figura geométrica tridimensional e ela possui um volume finito. E ela é limitada, ou seja, as suas paredes, o seu contorno é limitado por polígonos. Olha aqui para você ver. Ou seja, figuras planas, tá bom? Por exemplo, quadrados, triângulos, trapézio, etc. Até mesmo círculo, tá? O círculo por poliedro aqui, talvez ele não entre, tá? Então vamos lá. Triângulos, quadrados, pentágonos, esses entram sim. E eles têm que ser não coplanares. Como assim não coplanares? Não estão no mesmo plano, tá? Veja, por exemplo, que essa face aqui, ó, essa parede, esse teto da minha figura que eu estou achurando, que eu estou pintando de amarelo aqui, ó, ela não está no mesmo plano, tá? Por exemplo, do que essa outra que eu estou pintando aqui agora, ó. Tá vendo? Essa da primeira ela está na horizontal, essa segunda ela está na diagonal, ela está meia torta. Na verdade, elas não estão no mesmo plano, elas não estão planas, tá bom? E que se interceptam, ou seja, que se tocam de tal modo que qualquer lado é comum a dois e apenas dois polígonos. Euler, me explique isso aí para eu entender bem. Beleza. A gente acabou de falar dessa face e dessa outra face, certo? Veja que as duas se interceptam, as duas se tocam, tá? Elas se tocam nesse lado aqui, ó. E é exatamente isso que está dizendo, ó. Se interceptam de tal modo que qualquer lado, olha só para você ver, eu estou dando exemplo desse lado aqui, mas podia ser qualquer outro lado da figura. É comum a dois e apenas dois polígonos. É verdade. Aqui você tem um polígono 1, aqui você tem um polígono 2 e essa reta pertence somente a esses dois polígonos. Então, isso é um poliedro. Então, vamos revisar mais uma vez para a gente entender 100%. Poliedro, então, ela é uma figura tridimensional, ela tem um volume finito, você não consegue fazer infinitamente, encher isso de água. Ela é limitada, ou seja, o seu contorno, as suas paredes são por polígonos, e esses polígonos eles não estão no mesmo plano, porque se estivesse tudo no mesmo plano, seria uma coisa só, um plano só, tá? E que se interceptam. E quando elas se tocam, essas faces, esses polígonos se tocam, então você tem uma reta, um lado, uma aresta que é comum aos dois. Belezinha? Isso é um poliedro. É um poliedro, belezinha. Noção de poliedro é isso. Vamos falar dos elementos que nós temos nesse poliedro. Essa parte é muito importante, então se liga, cabeção, se liga. Isso aqui é muito importante, ó. É simples. Primeira coisa, nós temos o vértice. Quem é esse bendito desse vértice, Euler? Vértice, ele é a intersecção de duas arestas. Então, ele é a intersecção
Ele é o ponto onde toca, tá? Então vem cá, ó. Nesse ponto aqui, ó, vou traduzir para você. Esses vértices são esses pontos aqui, ó. Perceba que nesse ponto que eu acabei de fazer, as minhas arestas, ou seja, os meus lados, eles estão se tocando, tá? Aí é o vértice, ó. Aqui nós temos outro vértice. Pera, por enquanto, quantos vértices eu já marquei? 1, 2, 3, 4 vértices. Mas lembra que essa figura é tridimensional, então enxerga ela lá atrás também tem, ó. Um vértice, mais outro vértice ainda aqui e outro vértice aqui na ponta também. Ah, então beleza. Quantos vértices nós encontramos aí no total, pessoal? Nós encontramos 8 vértices. Olha lá, ó, já anotei para você, tá bom? Belezinha. Vou voltar aqui, ó. Isso são vértices, são esses pontos, tá? Esses pontos de intersecção. Euler, mas o que é aresta? Aresta é cada um desses segmentos, ó, cada um desses lados. Isso aqui é uma aresta, esse outro aqui é uma aresta. Olha só para você ver, esse outro aqui é uma aresta, beleza? Professor de Deus, eu estou pensando nessa aqui, ó, vê se essa aqui é aresta, ó, essa daqui que eu acabei de fazer, isso aqui é aresta, gente? Não, isso aqui não é aresta, isso aqui é diagonal, é outra coisa. Aresta, então, são esses lados que já estão muito bem desenhados aqui na própria figura, ó, tá? Ligando os vértices, tá bom? Perceba que uma aresta, ó, ela liga dois vértices, ó, um vértice A, um vértice B, belezinha? Isso é uma aresta. Muito bem. E você consegue pensar também que nós temos as faces, que é o nosso terceiro elemento. Vamos lá na nossa face. O que é a face? A face é aquilo que eu tinha te explicado. Olha para esse lado que eu estou pintando com marca-texto. Todo esse lado, ó. Essa parede, vamos dizer assim, ó. Beleza? Esse elemento se chama face. Isso que eu estou pintando é uma das faces que eu tenho aqui na nossa figura. Então você já entendeu, não preciso terminar de pintar o resto tudo, que você já entendeu que isso daqui é a nossa face. Belezinha? Tá bom. Gente, mas é importante a gente contar as coisas. A gente já tinha contado que nós temos 8 vértices, tá? E quantas arestas nós temos? Tá? Vamos limpar a tela aqui para a gente poder fazer uma coisa bem limpa, bem organizada. Olha lá, ó. Vamos contar. Você tem 1, 2, 3, 4 aqui no chão, tá bom? Vamos dizer assim, no chão. Nós temos 1, 2, 3, 4 aqui no teto também. Então já deu 8 arestas já. Mas nós temos essa aresta que liga de cima com a de baixo, essa aresta que liga de cima com a de baixo. Olha, nós temos então mais 4 ligando as de cima com as de baixo. Então quer dizer que deu um total de 12 arestas. Está aí no slide anotado 12 arestas. Euler, e quantas faces nós temos? Gente, pensa junto comigo. Nós temos uma face que é a do chão. Nós temos uma face que é a do teto. E nós temos 4 faces que são laterais, que estão formando as paredes do meu poliedro. Não é verdade? Então, uma embaixo, uma em cima, mais 4 laterais. Deu um total de 6 faces. Muito bem? É isso, é uma das coisas que a gente vai ter que trabalhar. É isso que a gente vai procurar aqui no estudo dos poliedros. Quantos vértices, quantas arestas, quantas faces nós temos. Tá bom? Só que, lógico, a gente vai colocar umas coisinhas ocultas aí que você vai ter que descobrir. Galerinha, o que é um ângulo diédrico ainda dentro dos elementos dos poliedros? Nós temos os vértices, as faces, as arestas, mas nós temos também o ângulo diédrico. Eu vou colocar a mesma figura que a gente estava trabalhando para a gente poder enxergar o que é esse ângulo diédrico. Gente, perceba esse radical, ó, di porque vem de 2. Então, olha só, é o ângulo entre duas faces que têm uma aresta em comum. Gente, olha só para você ver. Eu quero pegar essa face aqui, que eu estou colocando marca-texto, e essa face do chão. Elas estão se interceptando nesse lugar, ó, nessa aresta, não é verdade? Gente, aqui é feito um ângulo
entre uma face e outra. É um ângulo de inclinação, tá bom? Esse ângulo ele se chama ângulo diédrico, tá? É o ângulo que forma entre uma face e a outra. Esse ângulo é o ângulo diédrico. Não erra isso, tá bom? Mas nós temos também o ângulo que é chamado de ângulo poliédrico. O que é o ângulo poliédrico? Mais uma vez eu vou colocar a mesma figura, só para a gente não misturar. O ângulo poliédrico ele é determinado pelas arestas que concorrem em um mesmo vértice. Então, para tudo. Gente, nós temos aqui 3 arestas. 1, 2, 3. E nós temos um ângulo, que é o ângulo, é uma região que está aqui em todo esse canto. E ele é agora tridimensional. E esse ângulo aí, ele se chama um ângulo poliédrico. É aquele canto lá da nossa figura, tá bom? Então lá forma um ângulo, forma uma região entre as 3 retas. Veja que aqui era entre os 2 planos, as 2 faces. Por isso se chamava diédrico. Agora aqui nós temos para os 3, então ele se chama poliédrico. Beleza? Então tá bom. Galerinha, vamos continuar. Nós temos muita coisa aqui ainda. O que é uma superfície poligonal? Toda vez, eu coloquei isso daqui porque isso aparece nos exercícios. O que é uma superfície poligonal? É quando você junta todas essas faces. Gente, lembra que eu te falei que as faces nossas eram polígonos? Então, se elas são polígonos, então o que você vai ter que fazer, depois que reunir todas elas, é encontrar a superfície poligonal. A superfície, gente, é esse contorno, é toda essa região que está de fora. Tá bom? Imagina como se fosse uma caixa de embalagem e ela tivesse esse formato, essa caixa de embalagem. Aquilo que você gastou de papelão, por exemplo, para poder fazer essa caixa, essa embalagem, é a nossa superfície poligonal. Desconsiderando a parte de dentro. Nesse momento, quando a gente fala da superfície, nós estamos considerando que a parte de dentro, ela está, a gente não considera a parte de dentro, na verdade. A gente não considera a parte de dentro. Só o contorno, só a embalagem, só a parte de fora. Isso é a superfície poligonal. Entendido? Belezinha, vocês são fera. Galera, mas nós temos um outro elemento e último elemento que se chama diagonal. Segmento cujos extremos são vértices não consecutivos de faces distintas. Então vamos ver aqui, olha só. Gente, nós temos esse vértice aqui. Nós temos esse outro vértice aqui, ó. Presta atenção que esse vértice de baixo, ele pertence a essa face que nós estamos chamando de chão. Certo? Nós temos aqui uma face que eu pintei muito bem de chão. Nós temos aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Não, eu vou pintar ela aqui também. Ó. Nós temos uma outra face também aqui que nós estamos chamando ela de teto. Tá bom? Olha só. Nós temos aqui, vamos pintar de azul agora. Olha só, um vértice nessa posição. Um azul que parece misturando com verde aí. Olha aqui, ó, nós temos outro vértice nessa posição. Certo? Pera, esse vértice de cima, ele pertence ao teto. É um plano, é uma face. Esse vértice aqui, ele é uma outra face, tá? É uma face distinta. Quando eu fiz um segmento vermelho, está vendo o segmento vermelho? Eu vou aumentar esse segmento vermelho para você ver melhor. Ó. Quando eu fiz esse segmento ligando esses 2 vértices, então nós encontramos uma diagonal. E essa diagonal que nós chamamos é uma diagonal poliédrica. Ou seja, ela, ó, por exemplo, essa daqui, ó, não é uma diagonal poliédrica, ó. Isso aqui não é uma diagonal poliédrica, nem diagonal ela é. Porque isso aqui a gente chama ela de aresta, tá bom? Então, olha só, se eu fizesse essa outra aqui, ó, ela era uma diagonal poliédrica? Ela é uma diagonal da face, né? Ela é uma diagonal da face, belezinha? E não uma diagonal poliédrica. Então, beleza, pessoas, tem que ser faces distintas, belezinha? Se você olhar para esse ponto aqui e para esse ponto aqui, vai estar na mesma face, aí não rola, tem que ser em faces distintas, tranquilo?